Nós estamos em uma atividade de formação aqui do Comando Local de Greve, com o título A Greve, o PAC da Educação e o Orçamento. Eu preparei uma exposição com os elementos desse anúncio que o governo Lula fez no dia 10 de junho, e para a gente discutir um pouco a partir do seu significado político e também em relação aos dados, às informações, tendo em vista também a necessidade da gente saber o impacto disso na própria UFPE. Então, já de início, antes mesmo dessa reunião acontecer, nós vimos na imprensa o quanto ela foi anunciada como uma reunião com o objetivo de encerrar a greve, né? Mas encerrar a greve não recebendo os grevistas, mas sim por meio de uma pressão mediada pelos reitores. Isso é bastante sintomático, porque os próprios setores em greve pediram, né, para terem assento nessa reunião. E considerando que a fala do presidente Lula foi direcionada principalmente aos dirigentes sindicais, né, ao final, seria muito positivo que eles pudessem estar presentes para dialogar. Então, eu coloco essa menção para a gente entender que esse anúncio de números, ele não é um anúncio puramente técnico, puramente de informações em relação ao PAC da educação. Ele está profundamente influenciado pela conjuntura do movimento de greve. Então, de alguma forma, ele é uma resposta às reivindicações da greve, uma vez que a greve se levantou com demandas salariais, mas com um peso muito grande das demandas orçamentárias. Então, esse anúncio, ele de alguma forma ele se dá por conta da pressão da greve, mas ele é apresentado pelo governo como uma forma de constranger os grevistas, de pressionar para encerrar a greve sem que os seus objetivos sejam atendidos. Vale lembrar que essa greve da educação federal, ela chega nesse dia de hoje, 14 de junho, com uma grande força e vitalidade, né? Já são 93 dias da greve dos técnico-administrativos, representados pela Fazubra, são 74 dias da greve dos técnicos e docentes da rede de educação técnica, tecnológica, que são representados pelo Sinasef, e 60 dias da greve dos docentes, majoritariamente das universidades federais, mas também de alguns institutos federais e Cefetes, representados pelo Andes. E mesmo depois que o governo assinou aquele acordo com o Proifes, por exemplo, 7 novas universidades entraram em greve. Então, é um movimento que está demonstrando firmeza nas suas reivindicações. Eu vou apresentar aqui alguns dados, que são os dados dos próprios slides do governo, e aí, na sequência, a gente vai analisando para a gente entender bem essa dimensão do que foi oferecido, do que foi anunciado. Essa reunião com os reitores, ela, por um lado, ela trouxe informações retrospectivas. Então, nem tudo que estava sendo anunciado lá era novidade, mas houve uma junção de informações passadas, além de algumas promessas futuras, para dar uma ideia de uma massa mais significativa de recursos. Então, esse anúncio em relação à consolidação e expansão dos institutos federais, ela era algo que já estava anunciado, que é aquela ideia da criação de 100 novos campi dos institutos federais. Isso com um montante de investimento de 3,9 bilhões de reais, dos quais a maior parte vai ser utilizada para expansão, que são esses 100 novos campi, e uma parte para consolidação, que é a garantia de refeitórios, ginásios, bibliotecas, salas de aulas e equipamentos. Nota-se também que a rede dos institutos federais ela é bastante recente e há muitas reivindicações de consolidação, porém, houve uma prioridade do governo nessa expansão. Em relação às universidades,
o que o governo trouxe, e aí sim, como algo apresentado como novo, são esses 5,5 bilhões para investimento nas universidades e também nos hospitais universitários. Também há vários desses recursos que já estavam pactuados, então, nem tudo é coisa nova, né? São coisas que já estavam anunciadas. Por exemplo, 1 bilhão e 750 milhões vão ser para os hospitais universitários, prioritariamente gerenciados pela EBSER, que é essa empresa de direito privado que gerencia os HUs. 1,5 bilhão já estava anunciado já desde, se não me engano, do ano passado. Então, aí aqui se juntou dentro desse montante, né, dando uma ideia de um valor ainda maior. Também se anunciou 3,17 bilhões em consolidação, né, obras nas universidades que já existem, e 600 milhões na expansão. Uma expansão que está sendo apresentada, né, com 10 novos campi em 5 regiões, e aqui em Pernambuco é o campus, né, um novo campus da UFPE em Sertânia. Então, essa é a divulgação que foi feita, né, pelo governo em relação a esse PAC da educação, essa expansão. Já de imediato, alguns reitores se pronunciaram, por exemplo, o reitor da Federal da Bahia, dizendo que não foi consultado sobre a construção de um novo campus e questionando, né, que a própria UFBA, que teve uma expansão em governos anteriores, ela tinha muitos problemas para serem sanados antes de se pensar numa expansão. Então, dá para a gente ver que esse anúncio de expansão, que é óbvio, né, todos nós aspiramos e queremos mais vagas, mais instituições públicas, mas ele não foi feito devidamente em diálogo com as comunidades, né, para se ver de fato as necessidades, né? Tem se analisado, inclusive, o quanto essa atividade do governo com os reitores, ela tem um grande componente eleitoral, né, de ter uma marca assim, para o próximo período, embora nem sempre atenda aquelas reivindicações de se garantir as condições de estudo e trabalho nas instituições existentes e, é claro, que também nas novas instituições serem criadas não só com obras, mas também com valorização de pessoal e todas as outras necessidades decorrentes. Esse anúncio em relação ao investimento, ele tem uma característica de vir em um momento em que o investimento nas universidades ele estava muito estrangulado mesmo, e não é de hoje. Os companheiros que estão no Comando Nacional de Greve, eles fizeram um bom comunicado, que é o comunicado 81, em que eles analisam essas informações que foram apresentadas pelo governo. E nessa análise, eles vão mostrar, a partir dos dados, né, do governo federal e também do anúncio, né, a partir dos dados da execução das despesas com investimento, como a gente teve nos últimos anos uma queda muito acentuada em investimentos. Então, em 2013, o que foi executado em termos de investimentos foram 4 bilhões de reais. Já em 2014, começou a cair isso. Então, antes mesmo do golpe contra Dilma, já foi tendo o impacto da crise econômica, né, no Brasil, e o governo ele foi, em suas escolhas, foi reduzindo o investimento nas universidades. Então, 2014 caiu para 3,4 bilhões, e 2015 já foi caindo mais. A partir do golpe contra Dilma, né, no governo Temer, a gente já vê ali, 2016, 2017, se aprofunda essa queda, né, sob o governo Bolsonaro, a gente chega ali ao fundo do poço, né, o governo Lula ele faz uma pequena recomposição em 2023 e em 2024, né, a gente chega ali a 293 milhões em 2024, e agora, com esses anúncios do PAC da educação, né, distribuídos entre 2024, 2025 e 2026, a gente tem aí mais, fazendo uma média, né, do valor anunciado, não sabemos se isso vai ser
de fato distribuído dessa maneira entre os anos, mas uma média de 1,5 bilhão por ano. Então, essa é a situação que nós temos de investimento. E isso é a tradução em números daquilo que nós sentimos no nosso cotidiano, né, daquilo que as nossas colegas, né, nossas companheiras do CAP, que estão aqui, já mostraram para a gente, né, de lustres caindo, de infiltrações, que os companheiros do CAV mostraram para a gente, né, de cursos de educação física que não tem quadras, não tem piscinas, o que os companheiros, né, do Cefish mostram para a gente, assim, o que significa um prédio de vários andares que tem uma fissura, uma rachadura que vai de cima embaixo e que ela é visível, né? Assim, eu sou do CCSA, que também tem os seus problemas, né? A gente teve uma expansão, mas que com salas novas, mas que não funcionam por falta de recursos para manutenção. Mas como eu coordeno o núcleo de documentação sobre os movimentos sociais no Cefish, a gente chega ao ponto de preencher com espuma as rachaduras. Todo engenheiro sabe que isso é um risco terrível, né? Assim, de ter um prédio dessa dimensão com isso. Então, nós estamos com uma defasagem de investimento e de consolidação e de manutenção que é muito grande. E aí, esse recurso, ele vem, ele atende algumas necessidades, mas várias dessas outras necessidades continuarão sem ser supridas. Um alerta que é importante de fazer também é que esses recursos que ainda estão apresentados como promessas, né, como futuro, eles não têm uma garantia total de serem fornecidos, porque vocês sabem que nós tínhamos o teto dos gastos, né, que foi feito pelo governo Temer. Esse teto dos gastos, antes de ser implementado, enfrentou greves e manifestações, ocupações de escolas, universidades. A UFPE também entrou em greve em 2016 contra isso, mas esse teto dos gastos se impôs. O governo Lula assumiu, né, o governo no momento em que o teto dos gastos já estava furado, né, o governo Bolsonaro já não estava nem mesmo garantindo essa maneira, né, que a classe dominante estava exigindo, e o governo Lula, junto com o ministro da Fazenda, Haddad, né, o Fernando Haddad, eles criaram, então, esse novo arcabouço fiscal. E ele é um tipo também de teto de gastos. Ele também condiciona os investimentos às receitas, né, ao caixa do Estado. Então, conforme a conjuntura econômica dos próximos anos e também as escolhas que forem sendo feitas pelo Estado, não é uma garantia 100% de que esses valores anunciados serão efetivamente garantidos. E aí vamos ver aqui um pouco do impacto dessas medidas anunciadas aqui na UFPE. Nós tivemos na quarta-feira uma reunião da mesa de negociação permanente entre o Comando Local de Greve e a reitoria da UFPE, e foi bastante importante para a gente receber também essas informações, né, do nosso reitor sobre qual o impacto que isso vai ter aqui na universidade. Então, o que são informações que eu estou transmitindo, né, a partir do que foi falado pelo reitor. A gente tem uma expectativa de que a reitoria também divulgue, né, essas informações. Imagino que eles estejam preparando esses comunicados, mas o que foi informado é que aqui na UFPE, o que nós teremos em termos de consolidação é um montante de 60 milhões de reais, isso dessa parte de investimento, para a quarta etapa do Centro Acadêmico de Vitória, de Santo Antão, e também para o novo prédio de música da UFPE, né, que são reivindicações antigas, né, para que tenha um pleno funcionamento, e desse montante, cerca de 50 milhões vão ser para obras e 10 milhões para equipamentos. Então, ao que tudo indica, essa reivindicação ali dos estudantes, né, que eles até criaram essa faixa aí, 5 anos sem quadra, né, ao que tudo indica, essa reivindicação que vem de agora, que vem dos movimentos anteriores, ela vai ser atendida, e isso nos causa bastante satisfação. Em relação ao novo campus da UFPE, houve uma alteração, porque vocês se lembram que lá em 2019, o Ministério da Educação ainda
né, do governo Bolsonaro, ele tinha anunciado um campus da UFPE em Goiânia. Na verdade, isso veio ainda do governo Temer, né, que já eles tinham anunciado um campus, e aí haveria essa construção em Goiânia. O Conselho Universitário aqui da UFPE chegou a aprovar essa construção, né, depois. Isso serviu bastante para as eleições, por exemplo, do Mendonça Filho, né, porque ele, eu criei um novo campus, né, só a promessa já serve para a eleição, né? E aí esse campus nunca saiu do papel, e agora se altera o projeto para esse campus em Sertânia, né, nesse novo PAC. E também, assim, foi uma certa surpresa, né, para a comunidade universitária por não haver amplos debates em relação a essas necessidades, como é que se dá, né, mas essa foi a informação que foi noticiada. Então, até aqui, eu falei para vocês do nosso orçamento de investimentos. E agora eu vou entrar na questão do orçamento de custeio, que é aquele orçamento para contratos de prestação de serviços que envolvem os trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, aquisição de materiais de consumo, diárias, passagens, bolsas, benefícios aos estudantes. Então, desse orçamento do custeio, aí aqui voltando para os slides do governo, o que efetivamente foi anunciado? 400 milhões de reais. E esses 400 milhões, com uma distribuição de 279 milhões para as universidades e 120 para os institutos federais. Eu trouxe um quadro mais amplo da gente ver o nosso orçamento. Esse aqui é o orçamento nominal, que é o orçamento sem a correção da inflação. Então, para vocês verem o quanto o nosso orçamento está defasado. Em 2013, que é o ponto, se a gente corrigir pela inflação, é o ponto mais alto do nosso orçamento, a gente tinha um orçamento nominal de 7 bilhões e 700 milhões. O orçamento que foi aprovado em 2024, ele foi de 5,8 bilhões. Com a suplementação de agora, junto com a devolução de um corte que o governo tinha feito no fim do ano, o nosso orçamento para as universidades vai subir para 6,38 bilhões. Vejam que, numericamente, ele é menor do que a gente recebia em 2013. Só que a inflação de 2013 para cá, ela foi de 88%. Então, se a gente fosse corrigir o orçamento de 2013 em valores atuais, ele tinha que ser de 14,5 bilhões. E hoje, nós não estamos, mesmo com a suplementação, nem na metade disso. Mesmo com essa nova suplementação, o nosso orçamento está em 43% do que era em 2013. Os reitores reivindicavam emergencialmente 2,5 bilhões, e o que foi atendido foram 400 milhões. Então, é muito pouco. Só para a gente entender a dimensão desses dados. Se nós pegamos essa mesma informação e trazemos para o UFPE, o nosso orçamento mais alto foi em 2013, ele era de 261 milhões. O nosso orçamento aprovado em 2024 foi de 155 milhões. Com o retorno do que foi cortado, ele ficou em 161. E desse novo montante, talvez suba aí mais uns 7, 8 milhões. Ainda é muito pouco, né? Mesmo com essa devolução do corte, ainda é 32% do que a gente tinha em 2013. Então, é um orçamento muito estrangulado. E nós sentimos isso no nosso cotidiano, e nós sentimos isso quando vemos os dados de que metade dos estudantes que entram nas instituições de ensino superior público evadem, não conseguem permanecer. Para ficar mais claro ainda, então, o governo anunciou 400 milhões. 400 milhões é 16% do que os reitores reivindicavam emergencialmente. Desses 400, você separa 120 para os IEFs. Para as universidades, 279.
são 69 universidades. Lembrando também, gente, a gente falou que o orçamento está menor do que 2013, mas de 2013 para cá, teve mais instituições, ampliou o número de instituições, e teve em 2012 a lei de cotas. Então, entraram estudantes cotistas por cotas raciais, sociais, pessoas com deficiência, e isso demandaria mais recursos para acolher essas pessoas. Então, a gente coloca eles para dentro, mas não dá as condições para permanência. Então, 400 milhões, olha a divisão, 120 para IFs, 279 para as universidades. Somos 69 universidades, mas não adianta a gente fazer uma continha assim, então divide isso por 69, porque tem universidades bem pequenininhas, tem universidades bem grandes. A UFPE, ela tem um certo porte, né? É uma grande universidade, então algumas vão receber 1 milhão, outras, como a UFPE, a estimativa que nos foi falada pelo reitor na reunião foi uma estimativa de 7 a 8 milhões, uma coisa assim, no máximo 8 milhões de reais. Qual era o pleito da UFPE para ter um funcionamento emergencialmente decente? Não é todas as necessidades, não, uma coisa emergencial. O pleito era de 53 milhões, e nós vamos receber 8 milhões. O reitor disse que há um déficit na repactuação de contratos, porque a reitoria tem uma série de contratos com empresas terceirizadas, tal, e precisava atualizar no valor da inflação, né, esses contratos. E desde 2019 que não tem essa repactuação, porque vocês viram como é que está a questão do orçamento. Como que isso acontece, né? Com certeza a empresa não vai continuar prestando o mesmo serviço. Então, a gente vai vendo que os trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, eles vão ficando mais sobrecarregados. Quem limpava um número de salas passa a ter que limpar um número maior, né? Então, é assim que os cortes vão sendo pagos, né, pelas pessoas. Então, o que o reitor disse? Que só esse déficit com os contratos, ele soma 19 milhões. E a gente vai receber muito abaixo. E que só o gasto mensal da universidade com água, luz, prestação de serviços, manutenção predial, é de 9 milhões. Então, esses 9 milhões, esses 8 milhões, não dá nem para a despesa de um mês. E vocês lembram que os reitores estavam falando, né? Olha, a gente não vai ter despesa para além de setembro. Então, ele mesmo falou que, mesmo com esses recursos, eles vão ter que continuar pedindo recursos para fechar as contas de 2024. Então, é muito pouco o que foi oferecido. E aí, é sempre importante a gente lembrar que não tem recurso para a gente, mas tem muito recurso para outros setores. Nessa mesma reunião, o governo anunciou o Desenrola Fies, né? Que também não é algo novo, mas que é o suprimento daquelas dívidas dos estudantes do ProUni, e que está num valor aí de cerca de 10 bilhões de reais. Né? E é claro que a gente não quer que nenhum estudante fique endividado, porque eles deveriam estar estudando e sem pagar nada, né? Assim, porque educação é direito, não deve ser mercadoria. Mas a gente vê essas escolhas que fazem com que, no fim das contas, esses 10 bilhões não foram para esse estudante, foram para essas grandes empresas privadas de educação. Né? Nós temos um montante imenso de recursos de isenções fiscais, tributárias, né? Temos uma série, assim, é uma cifra de centenas de bilhões de reais. E aí, o escândalo dos escândalos é o que se gasta com o sistema da dívida. Né? Segundo o que a Auditoria Cidadã da Dívida apura, com pagamento de juros e amortizações da dívida pública, se gasta no Brasil, né, isso daqui foi o orçamento de 2023, né, o que foi gasto mesmo, não é projeção, foram 5 bilhões e 200 milhões de reais por dia. Por dia. Então, isso que o governo fez aquele estardalhaço, né, para falar que juntando 4 anos de governo, ele está juntando, e ele está juntando tudo que ele falou que ia dar, que já estava pactuado, né, o que ele cortou e devolveu. É meio estranho, né, você cortar e devolver e contar que está dando, né, mas tem isso também. Né, juntando tudo isso, dá 10 bilhões de reais daquela reunião com os reitores. Isso dá 2 dias de juros e amortizações da dívida pública. Então, quando a gente diz
o que é priorizar alguma coisa, a gente tem aqui um retrato claro, que a prioridade é com os credores da dívida pública. E se a gente está em luta, se a gente está em greve, é porque a gente exige que sejam priorizadas, né, as áreas sociais, a saúde, a educação. Então, efetivamente, né, e aqui aquele gráfico que a Auditoria Cidadã da Dívida traz, que mostra, né, como é que se distribui o orçamento federal. Então, o quanto, né, uma fatia imensa vai para juros e amortizações da dívida pública, a Previdência, né, que é uma das áreas sociais com maior orçamento, tem 20%, educação não conseguiu nem chegar aqui na pizza, porque não dá para escrever, de tão pequenininha que é a fatia. Né? A nossa fatia da educação, ela é uma fatia de 2,79% do orçamento. Então, esse é o quadro que nós temos. A nossa greve é uma greve que tem essa questão orçamentária muito importante. Foi muito frequente a gente ouvir na sequência da reunião com os reitores a ideia de que, bom, então agora o orçamento está resolvido. Tá vendo? Vocês só querem salário, né? Algumas pessoas falam isso. Não, a questão do orçamento não está nem perto de ser resolvida. E a gente tem que ter muita clareza sobre isso, porque se a gente não tiver, a gente vai passar uma mensagem para a sociedade de que está tudo bem, né? E aí a gente vai precisar continuar lutando por orçamento e vão falar, mas vocês não tiveram esse valor, porque os números, né, eles têm essa incompreensão. Então, se a gente não traduz e não explica, eles parecem muito. Até mesmo porque, para a gente que é assalariado, milhões, bilhões, né? Uma coisa que parece muita coisa. Mas, assim, quando a gente faz as contas e vê e divide, nós percebemos qual é a dimensão disso e para onde está indo a grande massa dos recursos públicos. E eu não vou trazer outros elementos, mas foi possível perceber que o governo ele tentou trazer uma ideia de uma agenda positiva, né, para minimizar a importância mesmo da greve e das reivindicações, né? Ele se queixou dos reitores de, olha, eu fico muito triste quando eu vejo no jornal que caiu o teto da UFRJ. Venham me falar em privado, gente, todo mundo já fala isso. Para isso explodir numa greve com essa dimensão, é porque os canais de negociação, as 17 reuniões, né, as 17 pautas protocoladas com o MEC não foram respondidas. Né? Então, é uma situação emergencial mesmo. Né? Então, tem o Desenrola Fies, tem esse programa de Bolsa Permanência, que foi anunciado 35 milhões, com uma ideia de universalizar bolsas para todos os estudantes indígenas e quilombolas, que é muito positivo, mas o pessoal, naquele comunicado 81 do CNG, pegaram um montante de recursos e a quantidade de estudantes quilombolas e indígenas. Não dá para chegar a todos. Então, assim, se apresenta algo, mas a gente, quando vai observar, não é efetivamente o que está sendo falado, e também foi aprovada, né, na Câmara e no Senado, a Política Nacional de Assistência Estudantil, que vai para a sanção presidencial, que é uma medida que também está sendo alertada por alguns setores, que ela traz algumas armadilhas. Né? O projeto de lei veio da deputada e hoje senadora Dorinha, do União Brasil. Então, assim, é bem importante a gente estar em alerta, porque às vezes a gente comemora com a manchete, mas não vamos comemorar com as manchetes, vamos observar, estudar mesmo, porque a universidade também é um lugar de estudo, de ciência, e na luta a gente também tem que produzir conhecimento. E lembrando que essa nossa greve é uma greve que tem a questão salarial como uma pauta muito importante, porque isso é um direito de todo trabalhador, de ter a reposição da inflação. Essa pauta não foi atendida. Hoje, pela manhã, tem uma reunião do Andes e Sinasef com o Ministério da Educação, o Ministério da Gestão, né, uma reunião interministerial, a Secretaria de Relações de Trabalho, e nós continuamos insistindo que a nossa reivindicação salarial não foi atendida. O professor Paulo Ruben, na reunião com a reitoria, ele fez um raciocínio muito interessante, né? Porque ele fez uma resposta àquela fala do presidente, que mesclou ali o seu papel de presidente com o seu passado de sindicalista, né, dizendo que a proposta do governo era irrecusável. Né?
e que isso até coloca uma suspeita, como se o movimento não aceita uma proposta irrecusável, é porque ele tem outros interesses. E a gente tem mostrado de que, na verdade, é uma proposta muito recusável. Todas as assembleias no Brasil recusaram essa proposta, inclusive a assembleia aqui da UFPE, porque ela não responde às necessidades. E que o professor Paulo Rubem falou, ele falou, olha, se eu estivesse lá na reunião com o presidente, eu teria perguntado, presidente Lula, se quando o senhor era dirigente sindical, estivesse reivindicando o salário, né, lá no movimento dos metalúrgicos, e o dono da fábrica, daquelas grandes montadoras, falassem, eu não vou te dar salário, mas eu vou construir mais uma fábrica. Você deixaria de reivindicar o seu salário? Né? Então, é um raciocínio que é claro que para a gente uma nova universidade não é igual a uma nova fábrica. Para a gente quer mais universidades, a gente quer novos institutos federais, mas o que ele anunciou nessa reunião não responde às nossas reivindicações de salário, não responde às nossas reivindicações de orçamento e também não responde às reivindicações de revogação de contrarreformas que atingem, né, os servidores. E o pior, ainda tem mais coisa para vir por aí. Em nome do novo arcabouço fiscal, o governo tem feito balões de ensaio. É aquela coisa, você vai anunciando na imprensa intenções. E esses balões de ensaio vão vendo qual é a reação. A nossa greve, ela pode ser um termômetro de resposta a essas medidas, né? Se ela for assumida também pelas centrais sindicais, pelos outros movimentos e fortalecida, porque a nossa greve é uma trincheira em defesa dos direitos, em defesa da saúde, em defesa da educação. E o que o governo está falando é que, para garantir o novo arcabouço fiscal, porque foi dito de que iria elevar as receitas, mas para elevar as receitas passa pela votação do Congresso. E o Congresso protege o grande capital. Então, se cria uma regra que, se não eleva as receitas, aí agora o governo está sendo jogado para aumentar, cortar os gastos. Então, o que tem sido noticiado? Flexibilização dos pisos de saúde e educação. Pode liberar 131 bilhões. Flexibilização é uma palavra bonita, né? Flexibilizar, sejamos flexíveis. O nome disso é corte. É quebrar uma conquista constitucional, que é a vinculação de receitas para saúde e educação. E fazer isso para tirar esse dinheiro e jogar no ralo da dívida pública. Equipe econômica abre debate sobre ajuste fiscal via benefícios sociais. Simone Tebet estava falando, ontem começou a negar, mas estava falando de desvincular o valor da aposentadoria e do salário mínimo. Isso é muito cruel, porque 70% das pessoas que são assistidas pela Previdência recebem salário mínimo. Então, é tirar de quem não tem quase nada, porque quem vive com salário mínimo vive no limite da fome, né? Então, essas medidas estão sendo colocadas. Olha só, tema sensível, né? Então, a gente precisa se organizar, a gente precisa fortalecer nossos métodos de luta. A greve é uma trincheira, ela continua em expansão. Temos colegas que estão entrando em greve ainda essa semana agora que passou, né, dia 10, várias universidades entrando. Então, e diante, né, da fala do presidente de que os dirigentes sindicais têm que ter a coragem de acabar com essa greve. O nome disso não é coragem. Se um dirigente sindical acabar com uma greve por cima das suas bases, isso é um sinal de covardia, de capitulação, né? E lembrando que essa não é uma greve dos dirigentes sindicais. Ela é uma greve de professores e professoras desse Brasil inteiro, que, diante das suas necessidades, se viram impulsionados a lutar. Então, se o presidente quisesse falar com quem é responsável por essa decisão, ele não deveria falar com o PROIFES, que não nos representa, e no mesmo dia dessa reunião foi noticiado que o governo deu a carta sindical para o PROIFES, né? Que não tem grandes impactos para a gente, porque ele continua representando só 5 sindicatos. Mas que é um sinal de presentear
alguém que prestou um serviço ao governo, de parabenizar alguém que prestou um serviço de fazer uma farsa de um acordo e tentar quebrar uma greve forte e não conseguiu. Foi um prêmio de consolação para o Proifes. Então, se o presidente quer conversar com quem é responsável por essa decisão, não é com o Proifes, não é com os reitores, que tiveram na fala dos seus representantes uma fala digna de dizer: estamos aqui, o movimento é legítimo, né? Queremos que se apresente uma solução negociada, e falaram: não é com a gente, tem que conversar com o movimento. Mas também essa conversa não é só com os dirigentes sindicais. Essa conversa, ela é com a base desses movimentos, é com as assembleias, e por isso que a greve é forte, está em expansão e continua. Então, agradeço, né, pela paciência. Esses dados que eu trouxe, os slides, eles estão aqui nesse QR Code, que é na nossa página do Adufep Andes. Então, são slides que têm esses gráficos, né, ajudam o pessoal a ver, e a partir também do debate que a gente fizer hoje, né, que com certeza outras análises vão enriquecer, eu estou fechando um texto, né, com essas informações, esses gráficos, para a gente poder compartilhar e compreender melhor o que foi anunciado e o nosso momento da nossa greve.